O inquérito demográfico de saúde aponta que em Moçambique, 14% das mulheres entre 20 e 24 anos de idade casaram-se antes dos 15 anos de idade e 48% contraíram matrimônio antes dos 18 anos de idade. E em termos de distribuição geográfica, as zonas centro-norte de Moçambique são as mais afetadas, com a província de Nampula a liderar a lista, seguindo-se de Zambésia, Cabo Delgado, Tete e Manica. Este seminário enquadra-se no projeto de combate aos casamentos prematuros, uma iniciativa da primeira-dama de Moçambique, que terá a duração de 3 anos, sob o lema A Rapariga Livre dos Casamentos Prematuros, cujo objetivo geral é aumentar a consciencialização sobre o que pode ser feito para prevenir casamentos prematuros, com enfoque na gravidez precoce e na mortalidade materno e neonatal, e garantir maior nível de conhecimento, atitudes e práticas saudáveis, tornando-se assim agentes de mudança nas suas comunidades face a este flagelo. Estes dados colocam Moçambique entre os países com a maior prevalência dos casamentos prematuros em África e entre os 11 países mais afetados no mundo. Estamos também preocupados com as gravidezes precoces, que colocam em risco a saúde e a vida das crianças e dos bebês. Ainda durante o seu discurso de abertura, Isaura Nunes disse que para combater os casamentos prematuros e gravidezes precoces tem estado empenhada em ações e iniciativas que visam prevenir o fenômeno. E o primeiro Seminário Nacional sobre a Prevenção aos Casamentos Prematuros e as suas ações complementam uma série de esforços que o país está a fazer. Considerando que os casamentos prematuros constituem violação dos direitos humanos e da criança em especial, com consequências graves no desenvolvimento da criança e da sociedade, temos vindo a realizar ações visando a prevenção e combate, das quais destacamos a adoção da legislação que protege a criança e a ratificação de instrumentos regionais e internacionais sobre os direitos da criança e da mulher, a adesão à campanha da União Africana para a prevenção e combate aos casamentos prematuros, a sensibilização das famílias, líderes religiosos, líderes tradicionais, crianças e da sociedade em geral para a mudança de comportamentos e atitudes, a adoção da legislação que protege a criança e a ratificação de instrumentos regionais e internacionais sobre os direitos da criança e da mulher, a adesão à campanha da União Africana para a prevenção e combate aos casamentos prematuros, a sensibilização das famílias, líderes religiosos, líderes tradicionais, crianças e da sociedade em geral para a mudança de comportamentos e atitudes, a prestação de assistência multiforme a crianças em situação de vulnerabilidade e os seus agregados familiares através dos programas de segurança social básica, a implementação efetiva da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros, a reforma legal com destaque para a Lei da Família, estabelecendo a idade núbil em 18 anos, sem exceções. Outro dado relevante a ser revelado durante o seminário sobre as estratégias de combate aos casamentos prematuros consta que cerca de 15 milhões de raparigas casam enquanto crianças por ano no mundo. Uma realidade preocupante para Moçambique e a Unicef como um dos parceiros na luta pelo bem-estar das raparigas. No seminário que decorreu a 25 e 26 de fevereiro em Pemba, a representante das Nações Unidas avançou que os casamentos prematuros e a gravidez precoce constituem um flagrante na violação dos direitos humanos, a principal causa de abandono à escola, colocando assim a rapariga numa situação de vulnerabilidade à contaminação pelo vírus HIV-Sida. Os casamentos prematuros constituem uma grave violação de direitos humanos e constituem um custo que uma sociedade não pode acarretar. As raparigas que estão sujeitas aos casamentos prematuros
além de lhes ser roubada a infância, correm o risco de abandonarem a escola e são mais vulneráveis à violência e ao HIV. Todavia, não é segredo nenhum que a gravidez precoce das meninas é uma das principais causas da mortalidade materna e infantil ao nível mundial e também em Moçambique. Minhas senhoras e meus senhores, em todo o mundo, aproximadamente 15 milhões de raparigas casam-se, quando ainda são crianças. Todos os anos e, na maioria dos casos, forçados pelos seus pais ou pelos educadores. Um grande número dessas raparigas vive em África. Em Moçambique, e segundo os dados do Inquérito Demográfico e de Saúde, realizado em 2011, uma em cada 2 raparigas casa-se antes de atingir os 18 anos de idade. E os dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano mostram que a desistência das meninas da escola acentua-se a partir dos 12 anos de idade. Esta é uma situação que é necessário inverter para que as raparigas possam alcançar o seu máximo potencial e os países possam atingir as suas metas de desenvolvimento social e econômico. Nessa luta, o governo moçambicano tem vindo a adotar medidas relacionadas à prevenção deste mal, com destaque para as ações levadas a cabo logo após a publicação das estatísticas nacionais sobre os casamentos prematuros. As Nações Unidas consideram que é chegado o momento de criar um ambiente favorável à redução e eliminação progressiva dos casamentos prematuros em Moçambique e no mundo. Temos a obrigação de resgatar e recuperar esses sobreviventes e vítimas das uniões forçadas e casamentos prematuros. Temos que evitar que outras meninas entrem neste tipo de situações. Olhando para o passado muito recente, desde a publicação das estatísticas nacionais sobre casamentos prematuros, várias foram as medidas rapidamente adoptadas pelo governo. Um dos marcos importantes foi a aprovação da Estratégia Nacional de Prevenção e Eliminação do Casamento Prematuro para o período 2016 a 2019. Porém, serão necessárias ações adicionais para que harmonizemos a idade núbil de casamento para todo tipo de reuniões e asseguramos a aplicação dos instrumentos à prova. Precisamos de trabalhar de forma abnegada, todas e cada um de nós, para que o desafio comum que temos pela frente possamos escrever juntos a história de superação quando conseguimos eliminar o casamento prematuro e a gravidez precoces do cotidiano das raparigas deste belo país. Para concluir, gostaria de dizer que os desafios que a implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Eliminação dos Casamentos Prematuros enfrenta atualmente requer que haja uma ação, colaboração e coordenação de todos os sectores da sociedade civil e de todos os parceiros. As meninas do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, apelam pelas nossas ações. Está na hora de agir agora. Sejamos todos sentinelas dos casamentos prematuros em Moçambique. No encontro que juntou vários atores nacionais e estrangeiros visando acabar com o fenômeno no país, ficou-se a saber que uma em cada 2 raparigas dos 15 aos 19 anos é mãe ou fica grávida pela primeira vez. Para além de consequências na própria saúde da menina, que ela pode até perder a vida, traz consequências para o próprio bebê que ela traz na barriga, porque aquele bebê até, ou ela pode ter um aborto, porque o corpo não está preparado, ou ela vai ter um parto que é complicado, portanto, por ser complicado e trazer danos à própria saúde dela, porque pode ter fístula obstétrica, ela pode morrer, ela pode ter
outras situações de doença que às vezes já não se corrigem lá mais para frente, para além do próprio dano social. Na ocasião, foram também anunciados, igualmente, com muita preocupação, dados sobre o número de bebés que morrem antes de completarem um mês de vida. A situação aqui no país, por exemplo, é que em 2016, de todos os partos que nós assistimos nas nossas unidades sanitárias de Rovuma Maputo, mais de 15 mil bebés eram prematuros. E a nossa taxa de mortalidade de bebés com menos de um mês de idade ou 4 semanas de vida é tão alta, estamos numa situação em que 1 em cada 3 bebés que morre durante o primeiro mês de vida é por causa da prematuridade. O fenômeno está a contribuir para o encargo financeiro ao Sistema Nacional de Saúde, olhando pelas consequências dos partos prematuros que o país registra. O combate aos casamentos prematuros e gravidezes precoces acontece numa altura em que a atual legislação moçambicana permite o casamento com uma idade mínima de 18 anos. Uma lacuna ainda nesta legislação é que permite que raparigas e rapazes contraiam matrimônio aos 16 anos de idade, bastando apenas o consentimento por parte dos pais. O Parlamento Infantil, a nível da província de Cabo Delgado, presente na Reunião Nacional sobre os Casamentos Prematuros, ao constatar esta contrariedade aos seus direitos, apelou para a revisão da lei sobre os casamentos em Moçambique. Casar só depois dos 18 anos. A legislação atual diz que a idade mínima para o casamento é de 18 anos, Lei da Família para 2004. No entanto, ainda existe uma lacuna nesta legislação que permite o casamento aos 16 anos, com o consentimento dos pais. É necessária uma revisão desta lei, tendo em vista a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Moçambique em 1994, para que não haja exceções que acabem por justificar o casamento prematuro. No evento organizado pelo Gabinete da Primeira-Dama da República, Isaura Ferão News, estiveram presentes membros da Comissão dos Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologia e Comunicação Social da Assembleia da República, o qual reconheceram a fragilidade e a lacuna na atual legislação. De facto, é uma lacuna e que tem de ser revista, e a própria lei da família vai sofrer algumas alterações através da Assembleia da República e não só, temos também a lei de sucessões que vai merecer algum reparo, alguma revisão. São leis que vão ser mexidas porque já não se contextualizam com aquilo que são os princípios pelos quais nós estamos a lutar a nível do país de não a casamentos prematuros. Ora, a nossa criança vai até aos 18 anos, pelo menos até aos 18 anos. Vai ser alterada a lei e vamos retirar a exceção. Já foram feitas as auscultações no sentido de submeter a lei à Assembleia da República. Está nesse momento no processo de encaminhamento à lei à Assembleia da República, o projeto de lei à Assembleia da República. Ainda no decorrer do seminário de 2 dias que teve lugar na província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, os participantes garantiram que a falta de um diálogo franco e sincero entre pais e filhos sobre assuntos relacionados à sexualidade está a contribuir para a prevalência de casamentos prematuros em Moçambique. No encontro, foi apontado o fato de alguns pais assumirem o papel de agentes passivos na abordagem sobre matérias relacionadas à vida sexual e reprodutiva no seio da família. São os pais que negociam as meninas para casar com os homens adultos, motivados pela pobreza ou por outras razões. São os pais e familiares que levam as meninas para pagamento das dívidas espirituais, porque o antepassado teve um problema da feitiçaria, comeu ou qualquer coisa, alguém, então tem que se pagar e levar uma menina a pagar. Nunca se entrega rapaz, paga-se com menino. Isto acontece nas famílias. São as famílias que não abrem espaço para dialogar com as meninas, que não se fala
que não permite às meninas falar sobre a questão do sexo e da sexualidade. E elas aprendem com as novelas, aprendem com os outros, aprendem com colegas. Porque nós, os pais, nós, as famílias, não falamos disso. Em nome da santidade. Nós somos santos, não podemos falar desta matéria. É santidade ou burrice? É santidade ou ignorância? Deixarmos as nossas filhas serem levadas por pessoas e saberem que não tem nada a ver com a construção de uma sociedade moçambicana. Isso é santidade? São as famílias. Isto acontece nas famílias. É nas famílias onde nós não estimulamos a educação da menina. Não estimulamos a educação da rapariga. Até encorajamos as crianças a casar. São os vovós que andam a pegar os seios das meninas. Estou a brincar com minha netinha pegando as maminhas. E a criança cresce sabendo que as maminhas é para a vovó pegar. Isso ocorre nas famílias. Por isso que é difícil falar deste papel. Mas é disso que eu quero falar. É disso que eu quero falar. Face a estas razões, temos 1001 razões para dizer que o papel da família na prevenção dos casamentos prematuros passa necessariamente por empoderamento das famílias em matéria desta natureza. Temos que empoderar as famílias espiritualmente. As famílias precisam de entender que a resolução de um problema espiritual não passa por te entregar uma menina com pagamentos da dívida. E eu falava em casa, o doutor Zé que está aqui não me deixa falar, não me deixa mentir, falava mais em casa, que essa história de pessoas, famílias levarem crianças para Mongoi, para Tovela em nome de pagamento da dívida, isso aqui era diabólico. Eu tinha dito isso em casa. E volto a dizer aqui, isso é diabólico. Quem contrai contratos com os demônios, que seja ele próprio a pagar, não a menina. Onde entra a menina? Mas isto ocorre porque as famílias, primeiro, não estão preparados, não empoderamos as famílias, não ensinamos as famílias. Precisam de ser ensinados que a solução de um problema espiritual passa necessariamente por buscar a divindade e a orientação divina para a solução desse problema. Segundo, precisamos de ensinar as famílias sobre o assunto dos direitos humanos. Enquanto as famílias não conhecerem os direitos humanos, os direitos da criança, essa situação vai continuar. Porque é muito normal. Estou a levar a minha filha a entregar porque tenho uma dívida. Não tenho a consciência que esta filha tem seus próprios direitos. A partir do momento que a pessoa nasce, essa pessoa é pessoa do direito, tem direitos próprios. Mas eu me dou o direito de poder negociar, pagar a dívida para esta criança. Isto é ignorância. As famílias não conhecem os direitos humanos. Nem sabem que gravidade, que violação e que consequências jurídicas que lhe esperam. É preciso ensinarmos as famílias. Nós somos as que sofremos esses problemas. Mas antes de nós existirmos, existe alguém que se responsabiliza por nós. Falo dos nossos pais, que em comunhão com os nossos educadores, unem-se para um futuro próspero para nós. Gostaria que, além dessa sessão, organizassem uma outra com nossos pais, a lhes falar que devem falar conosco, passo a repetição, a incentivá-las ou incentivá-los a comunicarem-se mais conosco. E assim sendo, nós por vezes temos medo de ir falar com os nossos pais por ver, será que meu pai vai falar, minha mãe vai falar, como é que vai reagir? E assim sendo, os nossos pais, por não quererem nos falar, eles nos trancam em casa, principalmente as raparigas. Têm um cuidado muito assim renhido, que nos deixam ficar em casa sem sermos livres, sem conhecermos outras coisas. E quando nós temos a oportunidade de sair, nós fazemos estragos, assim posso dizer. Nós queremos experimentar tudo.
E esse tudo que nós queremos experimentar é que pode causar a gravidez, que consequentemente vai trazer os casamentos prematuros. Outros aspectos não menos importantes que gerou o motivo de debate no seminário é a atitude de alguns pastores de igrejas que contribuem para o desvio de comportamento na sociedade moçambicana. São os pais, sobre um olhar passivo, assistem à história dos pastores, dos líderes espirituais, que eu quero sublinhar aqui neste pódio. Agentes satânicos infiltrados no reino de Deus, que eles se identificam com pastores, aparecem com histórias de visões e profecias e sonhos. E essas pessoas desgraçam as meninas, juntam e acumulam crianças nas suas casas, em nome da fé. Tem que estar claro isso. Isto não é de Deus. É um trabalho satânico. E eu quero explicar claramente aqui neste pódio que não precisam de ter dúvidas que isto é do diabo. Esta é uma obra satânica, não é de Deus. O Conselho das Religiões, ou que instrumentos é que tem o Conselho das Religiões para colmatar este problema? Porque ele é realmente grave. É gravíssimo. Alguma coisa tem que ser feita. Tivemos uma boa partilha da nossa mãe da Zâmbia. Elas têm instrumentos religiosos capazes de travar esta situação e não só religiosos. Será que nós em Moçambique já temos alguns instrumentos que possam nos regular estes problemas e sancionar os promotores dessas práticas? Uma situação com dias contados, pois Moçambique aprovou recentemente uma declaração que inibe a promoção de casamentos envolvendo menores. Daí o alerta para toda a sociedade moçambicana. Moçambique é o 11º país do mundo com mais casos de casamentos prematuros e conta atualmente com cerca de 12,5% milhões de crianças, portanto, pouco mais da metade da população. Por isso, espera-se uma batalha renhida para acabar com todas as realidades que todos os anos arrastam milhares de adolescentes das carteiras da escola para contrair matrimônio. As crenças religiosas, a pobreza, as crenças tradicionais são apontadas como promotores dos casamentos forçados de crianças. No primeiro seminário sobre casamentos prematuros e gravidezes precoces, onde estiveram presentes mais de 200 convidados, Moçambique foi buscar experiências de países do continente africano, caso concreto da Zâmbia, que também luta contra este mal. Com a realização deste seminário, temos a certeza de que as contribuições e recomendações daqui saídas traduzirão-se em ações que irão promover uma mudança de atitudes e comportamentos para resgatar os valores morais, privilegiando o acesso às crianças aos serviços básicos em observância aos seus direitos. Lançamos o nosso apelo a todos para trabalharmos de forma energética e inclusiva, de modo a respondermos positivamente a este grande mal que enfraquece o desenvolvimento do nosso país. Em especial aos delegados provinciais que saem daqui potenciados com mais conhecimentos e habilidades a fim de contribuir na implementação e divulgação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros e do Projeto de Combate aos Casamentos Prematuros, que ainda ontem foi lançado por Sua Excelência Doutora Izaro Aferão Nhus, esposa do Presidente da República de Moçambique, massificando as mensagens-chave saídas deste seminário. Destacamos a honrosa presença das Suas Excelências, Senhora Primeira-Dama da Zâmbia, Esther Lungu, e de Sua Alteza Tanzile, por terem compartilhado as suas experiências e riquíssimas contribuições que nos ajudarão
a imprimir a nova dinâmica no processo do combate aos casamentos prematuros e, obviamente, na implementação da importante iniciativa do gabinete da Sua Excelência Isaura Ferrão Nunes. O Programa Global de Eliminação dos Casamentos Prematuros, que está sob liderança da Unicef e o FUNUAP, em 12 países da África, Ásia e Médio Oriente, está na fase de implementação desde março de 2016. O projeto, que em Moçambique terá duração de 3 anos, numa primeira fase vai incidir nas províncias de Nampula, Niassa, Cabo Delgado e Zambésia.